Shalom, estamos de volta. Vamos lá para o capítulo 6, né? Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Aqui é relatado que a igreja estava crescendo. Já vimos que eles tinham tudo em comum, que havia um socorro mútuo. Então, uma reclamação dos gregos, salientando aqui que esses gregos eram os judeus que viviam nas redondezas da Palestina e não na Grécia. Lembrando que antes do domínio de Roma e depois do cativeiro babilônico, nesse intervalo, houve domínio de Alexandre o Grande durante aproximadamente 300 anos. Nesse período, nos territórios dominados por Alexandre, foram introduzidos a cultura e a língua grega. Com isso, muitos judeus no período helenista foram educados na língua grega e viviam aquela cultura, né? Lembrando também que nesse período helenista foi feita a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. A reclamação deles era que a igreja primitiva, que eles estavam socorrendo as famílias pobres, né? Eles estavam fazendo distinção das viúvas, né, dos novos cristãos, das viúvas dos judeus gregos, isto é, de fala grega, com os hebreus, isto é, os judeus que viviam na Palestina. Os apóstolos se reúnem a multidão de discípulos e informam que a missão deles é muito maior do que o socorro na ação social. Não que eles desprezassem a ação social, mas eles tinham coisas maiores e mais importantes a fazer. Isto é, a pregação do evangelho, a propagação da igreja e a oração, que era e é em suma importância e no ensino da palavra. Então, assim, a missão dos apóstolos era para isso, né? Resolvem, então, nomear 7 homens de boa reputação para a função de socorrer os necessitados. Esses homens eram nomeados, tinham nome gregos. Cita também Nicolau como um prosélito, isto é, um pagão convertido ao judaísmo e agora um judeu messiânico. Então os apóstolos oram e impõem as mãos sobre eles. Significa que estavam, além de abençoando-os, eles também estavam transferindo autoridade para eles e poder. Muitos consideram como os primeiros diáconos, né, esses 7 homens. E a igreja crescia. Naquele momento ainda estava centralizado em Jerusalém. Estevão, o primeiro mártir. Vemos aqui que os prodígios e sinais não eram privilégio dos apóstolos. Estevão não era apóstolo, foi comissionado para a ação social, mas ele operava com sinais e maravilhas. As acusações dos da sinagoga, chamados libertos, provavelmente eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia, que tinham sido capturados e escravizados pelos romanos. As acusações contra Estevão também têm raiz na inveja, no ciúme e no falso testemunho, pelo que o Espírito Santo fazia através de Estevão. Então decidem subornar pessoas para acusar Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esse argumento também foi usado contra Jesus. Prendem Estevão e o levam ao conselho das autoridades judaicas e apresentam as falsas testemunhas. Então todos os que estavam no conselho, ao fitarem os olhos nele, viram seu rosto como de um anjo. No próximo capítulo nós vamos ver como que desenrolou essa história, né? O que aconteceu com Estevão, tá? Amanhã a gente se vê novamente, espero você.